volta aqui ao Jornal da CBN. Cássia Godoy e eu temos oportunidade agora de conversar com o senador José Aníbal, senador pelo PSTB de São Paulo, e que integra o grupo Direitos Já, Fórum pela Democracia. Senador José Aníbal, obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia para vocês também, bom dia para os ouvintes. Um prazer estar aqui. O Grupo Direitos Já, Fórum pela Democracia, já havia se formado antes mesmo dos eventos de 7 de setembro. O que aconteceu nesta data, provocado pelo presidente Jair Bolsonaro, reforça esse trabalho e muda o rumo de ação que vocês pretendem adotar? Sem dúvida. Esse grupo é o mais longevo grupo, ele existe há mais de um ano, de frente política, de frente de postura, de compromisso com a democracia no Brasil. Participam vários partidos, personalidades de todas as áreas, enfim. É um grupo muito ativo e presente, permanente, promove debates sobre questão militar, sobre as questões de combate à pobreza, sobre todas as questões e sobre política, principalmente. A reunião do dia 7 foi uma reunião muito propícia logo após o término dos atos, e nessa reunião ficou muito claro a defesa de uma frente mais ampla ainda, mais no sentido de focar melhor o quanto é necessário superar a crise que o Brasil está vivendo hoje e o quanto o presidente da República agrava essa crise, ao invés de ajudar, de contribuir para resolvê-la. Aliás, ele não fala sobre as questões relevantes da crise, Covid, economia, pobreza, miséria, fome, falta de expectativa dos brasileiros. Ele fala só sobre outras questões. Aliás, até gente do entorno dele reclama disso. Enquanto o Brasil fala desses assuntos que eu acabo de mencionar, se preocupa com isso, procura encontrar soluções, saídas, o presidente fala de voto impresso, não usa máscara, impeachment de ministro do Supremo, enfim, é uma ação totalmente deletéria. Isso motivou esse grupo, então, a ampliar sua iniciativa de encontrar caminhos. Se as coisas continuam como estão, imaginar Bolsonaro mais 1 ano e 4 meses, 16 meses de governo Bolsonaro com esse padrão, o Brasil vai estar em ruínas. Esse pequeno sinal que tivemos, que a economia estava retomando crescimento, empregando e tal, já foi abortado por essas atitudes do presidente. O que é que vocês, profissionais da imprensa, falam durante essa semana, têm conversado durante essa semana inteira? Primeiro, como é que ia ser o ato, se as polícias iam participar, se as polícias iam intervir de algum modo, manifestar apoio. Felizmente isso não aconteceu, ao contrário, os governadores tiveram uma ação importantíssima nesse aspecto, o que foi correto, né? E, finalmente, o ato. E depois do ato, estamos discutindo. Quer dizer, o Brasil não consegue se concentrar nas questões relevantes da economia, da vida das pessoas. É um presidente que produz sistematicamente factoides. Eu tenho muitas vezes vontade de conversar com alguns apoiadores dele, quando encontro, converso. A sua vida melhorou nesses 3 anos quase passados do mandato de Bolsonaro? Você está com mais expectativa? Alguma esperança maior para a qualificação profissional dos seus filhos? Nada. Ou seja, eles próprios reconhecem isso, mas continuam acreditando, uma parte cada vez menor, e eu acho que vai ser fortemente menor, inclusive a partir desse ato do dia 7, uma parte menor acredita que é isso mesmo, que é contra tudo, contra todos, não associa, como o presidente da República faz sistematicamente, aí de caso pensado, goiaba com goiabeira. Enfim, o resultado dessa reunião de terça-feira, do Direito Já, é muito positivo, está ampliando a mobilização dos partidos, de outras forças da sociedade, em organizações diversas, etc., na convergência para que, se isso consegue, com essa toada, com esse ritmo, é preciso uma ação mais forte. Senador, o PSDB mesmo ontem sinalizou com a possibilidade do impeachment. Gostaria de ouvi-lo justamente a respeito disso. A saída, a superação dessa crise que o senhor mencionou há pouco,
ela passa necessariamente pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Ele está quase nos convencendo disso. Ele ainda tem uma oportunidade, mas está quase nos convencendo disso. Você veja a fala sintomática do vice-presidente Mourão. Não, o governo tem uma situação confortável na Câmara, devemos ter uns 200 votos. Quem tem 200 votos está correndo o risco de ter menos contra, mais do que 308, não é? Que é o necessário para instaurar. Para instaurar basta uma decisão do presidente, mas chegar a mobilização da sociedade, que tende a crescer, não é? A mobilização dos partidos políticos, das mídias, né, que estão fazendo um trabalho forte de mostrar a situação real do país, não o imaginário do Bolsonaro. Se isso tudo evolui, avança e o governo não muda, como é que vamos ficar aí mais 16 meses vendo esse cidadão passear de motocicleta, xingar, tensionar o país? É um estresse permanente. Senador, o senhor mesmo está percebendo também, mas que há uma dificuldade nessa união para se reforçar esses movimentos contra Jair Bolsonaro. Agora mesmo, no final de semana, tem manifestação marcada, mas há uma série de divisões entre os organizadores, entre quem vai ser convidado e não vai ser convidado. No Grupo Direitos Já, tem essa ideia de ter uma frente muito ampla, inclusive reunindo pessoas em posições bastante opostas dentro do espectro ideológico. Como isso vai ser possível com todas essas divisões e com partidos que estão muito ligados ao governo federal, muito dependentes do governo federal? São esses partidos do Centrão hoje que estão presos ali, inclusive, num orçamento, o orçamento do relator, que mexe com uma quantidade de dinheiro enorme. Bom, vamos começar pela primeira parte. Esse ato do dia 12, eu pessoalmente, se não tiver grandes problemas do ponto de vista sanitário, vou estar presente. E espero que a cada dia, até lá, hoje, amanhã, depois, os organizadores desse ato tenham uma postura de convergência, que não seja mais um ato contra a polarização entre dois possíveis candidatos à presidência da República, que a gente possa fazer um ato a favor do Brasil, do país, de sair da crise, da democracia e da liberdade. E, de outro lado, você coloca o problema dos partidos e dos políticos. Eu concordo com você. Eu acho que eles foram ao extremo. A política foi muito misturada com a moeda. Muita monetização da política e pouca política e muita moeda, eu digo, né? Esses orçamentos todos que estão sendo manipulados, orçamento secreto, emendas impositivas, adicionais disso, daquilo outro, fundo partidário, fundo eleitoral, isso inclusive distancia o parlamento da sociedade. E o parlamento está vendo que a sociedade está indo noutra direção. Eu acredito que muda. Nós tivemos na semana passada uma votação no Senado em que o governo, através de uma medida provisória que renovava aquele programa de facilitação de emprego do ano passado, que nós estávamos dispostos a votar, na Câmara acrescentaram 69 artigos, a medida provisória original tinha 25. E num dispositivo colocaram 75 mudanças da CLT. Isso é incrível, isso é um insulto. A consolidação do trabalho é uma lei. Se você quiser mudar, e às vezes sim é preciso mudar, atualizar, faça-se por lei. Mas fizeram um jabuti, um penduricalho numa medida provisória. O Senado derrotou essa medida provisória por 47 a 27. Foi uma votação muito expressiva que dividiu o que você mencionou ser a base do governo. Também a política não vai... os candidatos no ano que vem, os parlamentares, não vão se reeleger apenas porque conseguiram emendas, porque ajudaram prefeitos, vereadores, fidelizaram votos em várias partes do Brasil. Vai ter a questão, o que a sociedade vai perceber de cada um. Eu espero que não seja do conjunto, né? De cada um, como se postou diante dessa crise. Eu tenho certeza que as placas estão se movendo no parlamento. Certeza. No nosso partido mesmo, ontem nós tiramos uma resolução clara.
não só de postura, de posição de oposição, como também sobre discussão das práticas dos crimes de responsabilidade do presidente da República para eventualmente sinalizar com o impeachment. Eu sei que impeachment é difícil, leva tempo, mas como suportar esse governo? Como é que vamos ficar aí 16 meses mais vivendo esse cotidiano, né? Todo dia. Nós estamos numa arena selvagem aí, né? Onde uma figura não em nenhum momento faz um gesto, não tem afeto nenhum. Esse presidente da República nunca visitou um hospital. O Brasil com quase 600 mil mortos. E tira a máscara até de criança. Meu Deus! Então, eu acho que houve uma mudança, sim, e tenho boa expectativa de que esse ato do dia 12 seja um pouco mais convergente, não é? E que tenha aí uma participação mais expressiva. De qualquer maneira, o direito já continua com uma programação forte, inclusive de comemoração do Dia Internacional da Democracia, no dia 15. Não vai ter encontro público, mas vai ter um encontro fechado com a imprensa. Também depois uma outra programação no dia 18 e 19, 24 horas, de uma conversa com entidades do Brasil e do exterior sobre a nossa situação. E finalmente programado um ato, pode ser no dia 3 de outubro ou noutra data, mas há uma data de referência. Este sim, um ato nacional, não é? De repúdio ao que esse governo vem fazendo e, evidentemente, a questão do impeachment estará presente de algum modo ou de outro. Em relação a esse ato agora, né, do próximo domingo, do dia 12, como fazer para que realmente exista uma convergência quando sabemos que ainda há muita discussão em relação aos grupos que vão participar desse ato, embora muitos deles tenham um ponto em comum, que é de alguma maneira ser oposição ao presidente? Olha, Cássia, eu acho que os organizadores desse ato devem ter o maior interesse, diante da situação que o Brasil vive, de que esse ato seja um ato de congregação pacífica, de manifestação dos brasileiros com respeito a esse governo. Isso é muito importante. Você nota nos atos que o Bolsonaro promoveu, primeiro, fizeram um investimento enorme de recursos, inclusive públicos, para um resultado. Ele dizia que São Paulo teria 2 milhões e que em Brasília 500 mil. São Paulo teve 125 mil, segundo a polícia. Vamos lá, 150 mil. Não havia entusiasmo nenhum nesses atos. Nós vimos vários depoimentos de empresas que alugaram ônibus, R$100 para o funcionário poder se alimentar, mandaram aqui assistir o ato, votaram. Não todos foram assim, mas foram atos que não teve nenhum entusiasmo. O Bolsonaro, ele põe a pensar, em dúvida, gente que ainda o apoia, cada vez menos. A única coisa realmente expressiva desses atos foram essas falas desastradas do presidente. Aí sim ele saiu do tal quadradinho que ele diz, que não vai obedecer a alguma decisão do Supremo. Não falou ainda com relação ao Congresso, mas já ele chega lá. Se ele sentir que está perdendo terreno ali, ele já chega lá. Há, nesse momento, uma mobilização, eu me incluo nisso, para devolver para o governo a medida provisória que altera os marcos regulatórios da internet. O propósito central dela é não criminalizar os crimes que são cometidos na internet e, no caso, os crimes cometidos por Bolsonaro, pelos seus filhos, pelas suas redes de ódio, não é? Essa medida provisória tem que ser devolvida. Existem 10 projetos no parlamento, pelo menos, sobre essa questão de regulação da internet. Um deles pode se trabalhar, é uma questão que leva tempo, tem que ouvir muita gente, tem que ver as experiências externas que têm funcionado melhor, etc, para que a gente tenha um pouco mais de saúde, de sanidade nessas redes. Agora, o que eles mandaram tentando se antecipar para aquilo que eles estão se preparando para fazer. Eu acho que tem que devolver essa medida provisória, nem discutir. Senador José Aníbal, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor, até uma nova oportunidade.
Muito obrigado a vocês também. Bom dia aos ouvintes, a vocês dois, Cássia e Milton. Bom dia. Senador José Aníbal, senador pelo PSDB de São Paulo, integra o grupo Direitos Já, Fórum pela Democracia.